Você sabia que a maioria dos escritórios de advocacia está perdendo dinheiro e desperdiçando tempo devido à gestão ineficiente? E se eu te dissesse que existe uma maneira de transformar completamente a operação do seu escritório, potencializando lucros e produtividade com estratégias simples e práticas? No vídeo de hoje, vou te ensinar como estruturar seu escritório jurídico de forma que ele se torne uma máquina de resultados, tudo baseado em pilares sólidos e escaláveis. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir como organizar sua equipe, otimizar processos e atrair os clientes certos. Não importa se você está começando ou já tem um escritório consolidado, as técnicas que vou compartilhar são aplicáveis a qualquer nível. Vamos explorar desde a criação de um modelo de gestão meritocrático até o uso de ferramentas tecnológicas que economizam tempo e dinheiro. Fique comigo até o final, porque vou mostrar como integrar tudo isso em uma estrutura clara e funcional, que te permitirá não só crescer, mas também ter mais liberdade para focar no que realmente importa, atender seus clientes com excelência. Vamos começar? Para construir um escritório de advocacia eficiente, é essencial começar pela base. Sem uma estrutura sólida, qualquer esforço será perdido no caos do dia a dia. A base ideal de um escritório jurídico bem-sucedido é composta por 3 pilares fundamentais: comercial, operacional e administrativo. Juntos, esses pilares formam uma engrenagem que garante clareza, eficiência e crescimento sustentável. O setor comercial é responsável por atrair e converter clientes. Não basta esperar que eles venham até você. Estratégias de marketing bem direcionadas, alinhadas ao público-alvo, são indispensáveis. Já o setor operacional cuida da execução prática dos serviços jurídicos e da organização interna, garantindo que prazos sejam cumpridos e os clientes fiquem satisfeitos. O pilar administrativo sustenta tudo isso, gerenciando as finanças e otimizando os recursos disponíveis para que o escritório funcione como uma empresa moderna. Estruturar o escritório dessa forma permite que cada setor funcione de forma independente, mas colaborativa, promovendo resultados consistentes e escaláveis. O pilar comercial é o coração da geração de negócios. Ele é dividido em 2 partes essenciais: marketing e vendas. O marketing jurídico vai além de simplesmente divulgar serviços. É sobre criar autoridade, educar o mercado e atrair clientes qualificados que realmente precisam do que o escritório oferece. Isso pode ser feito por meio de estratégias de conteúdo, como publicações em redes sociais, artigos no blog e até vídeos informativos. Além disso, é essencial medir os resultados. Não adianta criar conteúdo se você não sabe o que está funcionando. Ferramentas como Google Analytics ou plataformas de automação de marketing ajudam a monitorar métricas importantes, como taxa de conversão e retorno sobre investimento. Após atrair leads qualificados, entra a parte de vendas, onde o objetivo é converter esses leads em contratos. Isso envolve saber negociar honorários, apresentar propostas claras e fazer um bom follow-up. Combinando essas estratégias, o setor comercial se torna uma máquina de atrair e converter clientes, garantindo que o escritório tenha uma base sólida de receitas. O setor operacional é onde o trabalho jurídico realmente acontece. Aqui, a eficiência é a palavra-chave. Cada tarefa deve ser planejada, monitorada e executada com precisão para garantir o melhor resultado possível para o cliente. Isso inclui desde a elaboração de peças processuais até a gestão de prazos e a comunicação com os clientes. Uma das melhores práticas para otimizar esse pilar é adotar ferramentas de automação e gestão jurídica. Softwares especializados permitem organizar informações, acompanhar prazos e gerenciar tarefas de forma centralizada. Isso não apenas reduz erros, mas também libera tempo para que a equipe se concentre em atividades estratégicas. Além disso, a delegação é essencial. Não adianta o advogado principal tentar fazer tudo sozinho. Uma equipe bem treinada e liderada com clareza pode garantir que cada processo seja conduzido com excelência. O objetivo do pilar operacional é entregar resultados consistentes e construir uma reputação sólida no mercado. O pilar administrativo é a espinha dorsal que mantém tudo funcionando. Enquanto os setores comercial e operacional geram negócios e resultados, o administrativo garante a sustentabilidade e o crescimento do escritório. Esse pilar abrange 3 áreas principais: gestão financeira, recursos humanos e planejamento estratégico. A gestão financeira é fundamental. Escritórios bem-sucedidos separam as finanças pessoais das empresariais, têm um orçamento claro e utilizam softwares para monitorar receitas e despesas. Ter um fundo de reserva equivalente a 3 a 6 meses de despesas fixas é uma prática recomendada para garantir estabilidade em períodos de baixa demanda. Além disso, precificar os serviços de forma justa, considerando custos, valor percebido pelo cliente e o mercado, evita problemas de rentabilidade. No âmbito de recursos humanos, o foco está em atrair, reter e desenvolver talentos. Um bom escritório oferece planos de carreira, treinamento contínuo e avaliações regulares de desempenho. Já o planejamento estratégico orienta os rumos do negócio, com metas claras, prazos definidos e análise constante de resultados.
Juntos, esses elementos fortalecem o escritório como uma organização moderna e resiliente. A meritocracia resolve um dos principais problemas nos escritórios de advocacia, a percepção de injustiça na divisão de lucros e responsabilidades. No modelo tradicional, todos os sócios recebem partes iguais, independentemente do esforço ou resultados. Já no modelo meritocrático, as contribuições individuais são reconhecidas, o que estimula a produtividade e cria um ambiente mais equilibrado. Por exemplo, imagine um escritório com 2 sócios, A e B. Sócio A captou um cliente que gerou R$ 20.000 em honorários e também operou o caso. Sócio B captou outro cliente com honorários de R$ 10.000 e delegou a operação a um associado. No modelo meritocrático, a divisão poderia funcionar assim. Fundo do escritório, 10% do total, 3.000, vai para o fundo comum, usado para despesas e reinvestimentos. Sócio A, como captador e operador, ele recebe 20% da captação, 4.000, e 30% da operação, 6.000, totalizando R$ 10.000. Sócio B recebe 20% pela captação, 2.000. Associado, pela operação, o associado recebe 30% do caso de R$ 10.000, ou seja, R$ 3.000. Neste modelo, cada pessoa é recompensada de acordo com sua contribuição. Sócio A, que trabalhou mais, recebe proporcionalmente mais, enquanto sócio B ainda é valorizado pela captação. O associado, por sua vez, é motivado pelo pagamento justo pela execução do trabalho. Esse sistema também pode incluir uma avaliação semestral ou anual de desempenho, onde métricas como número de casos captados, qualidade técnica das entregas e feedback dos clientes são analisados. Assim, cada profissional entende que o esforço é recompensado e a competitividade saudável é incentivada. Separar despesas e receitas de forma clara é essencial para evitar conflitos internos e garantir a transparência financeira. Imagine um escritório com 3 sócios e 8 associados. As despesas mensais do escritório somam R$ 50.000, incluindo aluguel, salários administrativos e ferramentas de trabalho. Primeiro, as despesas fixas são divididas entre os sócios de acordo com sua posição. Sócio júnior contribui com uma cota base, 5.000. Sócios plenos, 2. Cada um contribui com 1,5 a cota base, 7.500 cada. Sócios sêniores, 2. Cada um contribui com 2x a cota base, R$ 10.000 cada. Neste exemplo, o total arrecadado cobre as despesas do escritório, e os associados não precisam contribuir com custos fixos, pois são remunerados por trabalho realizado. Agora, vamos para a divisão de receitas. Suponha que o faturamento mensal do escritório foi de R$ 200.000. Desse total, 10%, 20.000, vai para o fundo do escritório, usado para investimentos em marketing, tecnologia e infraestrutura. O restante, 180.000, é dividido conforme o mérito. Captadores recebem 20% do valor dos casos que trouxeram. Operadores recebem 30% pelo trabalho técnico. O lucro restante é dividido entre os sócios conforme as cotas de participação. Exemplo prático. Sócio A captou R$ 50.000 em honorários e operou metade, 25.000. Ele recebe 20% pela captação, 10.000. 30% pela operação, R$ 7.500. Sócio B captou 70.000 em honorários, mas delegou a operação a 2 associados. Ele recebe 20% pela captação, 14.000. Associados operam 35.000 cada e recebem 30% cada, 10.500 para cada um. Essa estrutura garante justiça e incentiva todos a darem o máximo, ao mesmo tempo que promove estabilidade financeira para o escritório. A precificação dos serviços jurídicos é um dos pontos mais delicados na gestão de escritórios de advocacia. Cobrar muito pouco pode comprometer a sustentabilidade do negócio, enquanto cobrar valores excessivos pode afastar potenciais clientes. Por isso, adotar uma estratégia inteligente, baseada em custos, mercado e valor percebido, é essencial para o sucesso. Vamos a um exemplo prático. Imagine que o custo mensal do escritório, incluindo salários, aluguel e ferramentas, seja R$ 50.000. O escritório atende 25 casos por mês. Dividindo o custo total pelo número de casos, temos um custo médio de R$ 2.000 por processo. Agora, para estabelecer um valor lucrativo, é necessário considerar um markup, que pode variar de 50% a 100%, dependendo da área de atuação e da concorrência. Se o escritório optar por um markup de 100%, o valor mínimo a ser cobrado por caso seria R$ 4.000. No entanto, é importante avaliar o mercado. Se escritórios concorrentes cobram em média R$ 5.000 por processos similares, é possível ajustar o preço para R$ 5.000, alinhando-se à percepção de valor. Além disso, a complexidade do caso deve ser um fator determinante. Processos mais simples, como acordos extrajudiciais, podem ter um preço base, enquanto litígios complexos devem incluir taxas adicionais, considerando o tempo e os recursos envolvidos. Ferramentas de automação ajudam a calcular esses valores rapidamente, evitando erros e otimizando o processo de precificação. O uso de tecnologia é um divisor de águas para escritórios que desejam crescer sem aumentar significativamente sua carga de trabalho.
Ferramentas de automação são indispensáveis para reduzir tarefas manuais, aumentar a precisão e liberar tempo para focar em estratégias e atendimento ao cliente. Imagine a rotina de envio de contratos para clientes. Antes da automação, era necessário redigir cada documento, ajustar os detalhes manualmente e enviá-los um por um. Com ferramentas como DocSign ou softwares jurídicos integrados, é possível criar templates automatizados. Assim, basta preencher as informações específicas e o sistema gera, envia e até armazena os contratos automaticamente. Outro exemplo prático é a gestão de prazos processuais. Softwares como Bitrix, 24, EasyJur, AdviBox ou Astrea não só armazenam os prazos, mas também enviam alertas automáticos, garantindo que nenhuma data importante seja perdida. Isso reduz significativamente o risco de erros, que podem custar caro ao escritório. Na área financeira, sistemas como Conta Azul automatizam o controle de contas a pagar e a receber, gerando relatórios detalhados para análise de desempenho. O tempo economizado com essas ferramentas pode ser reinvestido na captação de clientes, desenvolvimento da equipe e planejamento estratégico. Ser um sócio em um escritório de advocacia vai além de trazer clientes e executar processos. É preciso adotar uma postura de liderança estratégica, que envolve orientar a equipe, tomar decisões baseadas em dados e planejar o crescimento sustentável do escritório. Por exemplo, imagine um sócio responsável pelo setor comercial. Seu papel não é apenas coordenar campanhas de marketing, mas também analisar os resultados das ações, identificar oportunidades de mercado e propor ajustes para aumentar a conversão de leads. Para isso, ele pode usar ferramentas como Power BI ou Google Sheets, que transformam dados brutos em insights visuais. Já o sócio operacional deve focar na eficiência das entregas jurídicas. Isso significa treinar a equipe, implementar processos padrão e monitorar a qualidade dos serviços prestados. Um exemplo prático seria a criação de checklists para cada etapa de um processo jurídico, garantindo que nenhum detalhe seja ignorado. O sócio administrativo, por sua vez, é o guardião da saúde financeira do escritório. Ele deve monitorar o orçamento, projetar cenários futuros e definir estratégias para garantir a lucratividade. Um líder estratégico em qualquer setor precisa equilibrar visão de longo prazo com ações práticas do dia a dia, inspirando sua equipe a alcançar resultados excepcionais. Expandir um escritório de advocacia não significa apenas atender mais casos. Envolve estratégias cuidadosas para aumentar a capacidade de entrega, conquistar novos mercados e, ao mesmo tempo, manter a qualidade do serviço. O planejamento de expansão é o mapa para esse crescimento sustentável. Um exemplo prático de expansão é abrir uma filial em outra cidade. Antes de dar esse passo, é essencial analisar a demanda local e a concorrência. Imagine que você identifique uma região com alta demanda por serviços de direito empresarial, mas poucos escritórios especializados. Essa é uma oportunidade clara para posicionar sua marca como referência. Outro modelo é expandir internamente, ampliando as áreas de atuação do escritório. Por exemplo, se hoje você trabalha apenas com direito trabalhista, pode contratar especialistas em direito imobiliário ou tributário, complementando os serviços oferecidos. Isso transforma o escritório em uma solução mais completa para os clientes. A chave para uma expansão bem-sucedida é a estruturação. Antes de ampliar, é necessário garantir que os processos internos sejam eficientes e escaláveis. Ferramentas de gestão e automação, como softwares jurídicos e CRMs, devem ser implantadas para sustentar o crescimento sem sobrecarregar a equipe atual. Um dos maiores desafios para manter uma equipe motivada é a falta de clareza sobre as possibilidades de crescimento. Um plano de carreira bem estruturado resolve esse problema, oferecendo direções claras para que os colaboradores avancem profissionalmente dentro do escritório. Por exemplo, o plano pode ser dividido em 4 etapas: associado, sócio júnior, sócio pleno e sócio sênior. Cada etapa deve ter critérios específicos de progressão, como resultados entregues, captação de clientes e tempo de casa. Imagine um associado que, em 12 meses, tenha captado R$200 mil em honorários e operado com excelência. Esse desempenho pode ser o suficiente para promovê-lo a sócio júnior, com participação nos lucros e mais responsabilidades. Além das metas, é importante oferecer capacitação constante. Isso inclui treinamentos técnicos, cursos de especialização e workshops sobre soft skills, como liderança e gestão de tempo. A cada etapa, os colaboradores devem perceber o reconhecimento por suas contribuições e ter a oportunidade de se desenvolver ainda mais. Esse plano de carreira também beneficia o escritório, pois aumenta a retenção de talentos, reduz custos com rotatividade e cria uma cultura de alta performance. Os 3 pilares do escritório, comercial, operacional e administrativo, não funcionam isoladamente. Eles precisam estar alinhados e integrados para garantir que a máquina do escritório funcione perfeitamente. Por exemplo, o setor comercial deve atrair clientes alinhados com a capacidade de entrega do setor operacional. Se o comercial promete prazos curtos para serviços complexos, mas o operacional não tem recursos para cumprir, o resultado será insatisfação do cliente e desgaste da equipe.
Para evitar isso, é fundamental que os dois setores estejam em comunicação constante, alinhando expectativas e planejamentos. O administrativo também desempenha um papel crucial nessa integração. Imagine que o setor operacional identifique a necessidade de um software jurídico mais avançado para lidar com o aumento de casos. O administrativo precisa avaliar o impacto financeiro dessa aquisição, planejar o orçamento e liberar os recursos necessários para implementar a ferramenta. A integração pode ser facilitada por reuniões semanais entre líderes de setor, onde metas, desafios e resultados são discutidos. Essa prática não só promove alinhamento, mas também cria um ambiente colaborativo, onde cada setor entende sua importância dentro do todo. Atrair clientes é essencial, mas reter clientes é ainda mais estratégico e rentável. Escritórios de advocacia que cultivam relacionamentos de longo prazo constroem uma base estável de receitas e ganham recomendações valiosas no mercado. Um exemplo prático de retenção é criar programas de acompanhamento pós-serviço. Imagine que seu escritório finalize com sucesso um caso de direito empresarial para uma empresa. Após o encerramento, você pode oferecer revisões anuais de contratos ou serviços de consultoria preventiva. Essa abordagem não só mantém o cliente engajado, mas também gera oportunidades para novos negócios. Além disso, a personalização faz toda a diferença. Ferramentas de CRM podem ser usadas para registrar detalhes importantes sobre o cliente, como datas marcantes ou preferências de comunicação. Enviar mensagens personalizadas em aniversários ou ao completar um ano de parceria demonstra cuidado e mantém o cliente conectado ao escritório. Outro fator crítico é a excelência no atendimento. Manter uma comunicação clara e constante, fornecer atualizações regulares sobre os casos e estar disponível para esclarecer dúvidas são atitudes que fortalecem a confiança do cliente e aumentam as chances de ele voltar a contratar seus serviços. Uma estratégia de marketing jurídico bem planejada é o motor do setor comercial. No entanto, não basta fazer propaganda, é preciso atrair os clientes certos, aqueles que realmente precisam dos serviços do escritório e que podem gerar parcerias de longo prazo. Um exemplo é o marketing de conteúdo. Produzir artigos, vídeos e posts nas redes sociais que esclareçam dúvidas comuns do público-alvo posiciona o escritório como uma autoridade no assunto. Por exemplo, se seu escritório é especializado em direito tributário, pode criar conteúdos explicando mudanças na legislação fiscal ou orientando empresas sobre como se preparar para auditorias. Outra estratégia eficaz é o uso de anúncios pagos. Com plataformas como Meta Ads e Google Ads, é possível criar campanhas segmentadas para alcançar pessoas que estão buscando serviços jurídicos específicos. Imagine configurar um anúncio com palavras-chave como advogado trabalhista em São Paulo ou consultoria jurídica empresarial. Esses anúncios direcionam leads qualificados diretamente para o site do escritório. Não se esqueça de medir os resultados. Ferramentas como Google Analytics, Bitrix 24 ou RD Station ajudam a entender quais estratégias estão funcionando, permitindo ajustes contínuos e garantindo que o investimento em marketing tenha o melhor retorno possível. A cultura organizacional de um escritório de advocacia é o alicerce para atrair e reter os melhores talentos. Ela reflete os valores, a missão e a visão do escritório, criando um ambiente onde os colaboradores se sentem valorizados e motivados a dar o seu melhor. Por exemplo, um escritório que valoriza a meritocracia deve deixar claro, desde o início, que resultados são recompensados com promoções e participação nos lucros. Isso pode ser feito durante o processo de integração, apresentando o plano de carreira e os critérios de avaliação de desempenho. Outro aspecto importante é promover o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Escritórios que implementam políticas de horários flexíveis ou permitem trabalho remoto mostram que se preocupam com o bem-estar de seus colaboradores, o que aumenta o engajamento e a produtividade. A realização de eventos internos, como reuniões de alinhamento, treinamentos e até confraternizações, também fortalece os laços entre a equipe. Um time unido e alinhado com os valores do escritório não só entrega melhores resultados, mas também contribui para um ambiente saudável e colaborativo. No mercado jurídico, inovar não é apenas uma vantagem, é uma necessidade para se destacar e atrair clientes que buscam soluções mais ágeis e personalizadas. A inovação pode vir em diferentes formas, como novos modelos de atendimento, ferramentas tecnológicas ou até mesmo serviços híbridos. Um exemplo prático é oferecer assinaturas jurídicas. Em vez de cobrar por processo ou consulta, o escritório pode criar pacotes mensais para empresas que precisam de suporte contínuo. Um plano básico pode incluir consultas ilimitadas, revisão de contratos e orientações jurídicas, enquanto planos avançados oferecem representação em processos específicos e análises aprofundadas. Outra inovação é o uso de chatbots e inteligência artificial para a triagem inicial de casos. Por exemplo, ao acessar o site do escritório,
um cliente pode responder a um breve questionário conduzido por um chatbot, que filtra informações e direciona os casos mais urgentes para a equipe jurídica. Isso economiza tempo e proporciona uma experiência imediata para o cliente. Além disso, escritórios podem implementar análises preditivas usando dados históricos de processos semelhantes. Isso ajuda a prever a duração média de um caso, as chances de sucesso e até os custos estimados, permitindo que o cliente tome decisões mais informadas desde o início. A presença digital é um dos pilares para expandir a reputação do escritório e atrair clientes qualificados. Estar presente online não significa apenas ter um site ou redes sociais, mas usar essas plataformas de maneira estratégica para se posicionar como referência no segmento. Um exemplo eficaz é a criação de um blog jurídico. Imagine um escritório especializado em direito de família. Publicar artigos sobre temas como guarda compartilhada, planejamento sucessório ou mediação em divórcios não só atrai o público-alvo, mas também aumenta a visibilidade nas buscas do Google. Além disso, as redes sociais permitem um contato mais direto com potenciais clientes. Publicações curtas, com dicas e cases de sucesso, geram engajamento e ajudam a construir autoridade. Um bom exemplo seria usar o LinkedIn para compartilhar conquistas, como a participação em eventos jurídicos ou premiações recebidas pelo escritório. Para fortalecer ainda mais a reputação digital, é importante solicitar avaliações de clientes satisfeitos. Depoimentos no Google ou no site do escritório são provas sociais que aumentam a confiança de quem está considerando contratar seus serviços. Investir em anúncios pagos para impulsionar conteúdos também pode ser uma estratégia para acelerar o reconhecimento. Maximizar os lucros do escritório não significa apenas aumentar os honorários. É preciso adotar estratégias inteligentes que equilibram a eficiência operacional com a percepção de valor dos serviços oferecidos. Um exemplo prático é revisar a precificação regularmente. Muitos escritórios mantêm os mesmos valores por anos, sem considerar a inflação ou mudanças no mercado. Ao reavaliar os preços, é possível identificar oportunidades para ajustar honorários e aumentar a margem de lucro. Outra estratégia é ampliar o ticket médio por cliente. Imagine que o escritório atenda uma empresa com demandas trabalhistas recorrentes. Além de representar a empresa em processos judiciais, o escritório pode oferecer um serviço preventivo, como treinamentos para gestores e análise de conformidade com as leis trabalhistas. Isso agrega valor ao cliente e gera mais receita para o escritório. Reduzir custos operacionais também é uma forma eficaz de aumentar a rentabilidade. Automatizar processos repetitivos, digitalizar arquivos e adotar ferramentas que eliminem tarefas manuais são maneiras de reduzir despesas sem comprometer a qualidade do serviço. Por fim, fidelizar clientes é uma das melhores formas de garantir receitas recorrentes. Um cliente satisfeito não só retorna para novos serviços, mas também indica o escritório para outros potenciais clientes, criando um ciclo de crescimento orgânico e sustentável. Toda empresa, inclusive escritórios de advocacia, está sujeita a enfrentar crises, sejam elas econômicas, internas ou relacionadas ao mercado jurídico. Uma gestão de crises eficiente é o que diferencia um escritório resiliente de um que se desestrutura rapidamente. Um exemplo prático é a criação de um fundo de reserva financeira. Imagine que seu escritório reserve mensalmente 10% do faturamento líquido para um fundo de emergência. Em um cenário de baixa demanda ou atraso em pagamentos de honorários, esse fundo garante a continuidade das operações por pelo menos 3 a 6 meses, sem necessidade de cortes drásticos. Outro ponto essencial é a comunicação transparente com a equipe durante períodos de crise. Por exemplo, se a receita caiu, compartilhar os desafios com os colaboradores e envolver todos na busca por soluções fortalece o senso de união e evita rumores ou insatisfações desnecessárias. Além disso, diversificar os serviços pode ser uma estratégia eficaz para reduzir o impacto de crises específicas. Um escritório que atua em áreas complementares, como direito empresarial e tributário, está mais protegido contra oscilações de mercado do que um especializado em uma única área. Mudanças no mercado jurídico são constantes, desde novas legislações até avanços tecnológicos que impactam a forma como os escritórios operam. A liderança eficaz é a chave para adaptar-se rapidamente e transformar desafios em oportunidades. Por exemplo, imagine que uma nova regulamentação exija o uso de processos 100% digitais em determinados tribunais. Um líder proativo antecipa essa mudança, investindo em treinamento para a equipe e ferramentas de gestão digital antes que a norma entre em vigor. Assim, o escritório não apenas se adapta, mas se posiciona como pioneiro nessa transição. Outra característica de uma liderança eficaz em tempos de mudança é a capacidade de inspirar a equipe. Um sócio que apresenta uma visão clara do futuro do escritório e envolve a equipe na implementação das estratégias, cria um ambiente de confiança e motivação. Isso pode incluir reuniões semanais para acompanhar o progresso das metas ou eventos internos para reconhecer conquistas individuais e coletivas. Por fim, líderes modernos sabem equilibrar inovação com tradição.
Enquanto buscam novas formas de operar e se destacar, também preservam os valores fundamentais que definem o escritório, como ética, excelência e foco no cliente. Ter uma visão de longo prazo é essencial para transformar um escritório de advocacia em um negócio sustentável e escalável. Isso significa planejar não apenas para o próximo ano, mas para os próximos 5 ou 10 anos, considerando metas ambiciosas e estratégias para alcançá-las. Por exemplo, um escritório pode estabelecer a meta de dobrar seu faturamento em 5 anos. Para isso, as etapas podem incluir aumentar a base de clientes em 20% ao ano, expandir para novas cidades e implementar serviços digitais para alcançar clientes em outras regiões. Cada uma dessas etapas deve ser acompanhada de um plano de ação claro, com prazos e responsáveis definidos. Outra prática comum entre escritórios com visão de longo prazo é investir continuamente em marca e reputação. Isso inclui participar de eventos jurídicos, publicar artigos em revistas especializadas e até patrocinar iniciativas locais que reforcem o posicionamento do escritório como referência no setor. Além disso, é importante planejar a sucessão. Escritórios que dependem exclusivamente de seus sócios fundadores estão mais vulneráveis a crises. Criar uma estrutura de liderança que inclua novos sócios ou parceiros garante que o escritório continue crescendo, mesmo com mudanças no quadro de lideranças. O mercado jurídico está em constante transformação, impulsionado por avanços tecnológicos, mudanças regulatórias e novas expectativas dos clientes. Escritórios que identificam e se adaptam a essas tendências estão mais bem posicionados para prosperar no futuro. Uma das principais tendências é a adoção de inteligência artificial, IA, para automatizar tarefas repetitivas. Ferramentas de IA já são usadas para analisar contratos, prever desfechos de casos com base em dados históricos e até realizar pesquisas jurídicas mais rápidas. Por exemplo, um software de IA pode reduzir em horas o tempo necessário para revisar cláusulas de contratos, permitindo que a equipe se concentre em atividades mais estratégicas. Outra tendência é a valorização da experiência do cliente. Escritórios que oferecem serviços mais acessíveis e transparentes se destacam. Isso inclui comunicação clara sobre honorários, uso de plataformas digitais para interações com clientes e implementação de portais que permitem aos clientes acompanhar o progresso de seus casos em tempo real. Além disso, o trabalho remoto veio para ficar. Escritórios que adotam modelos híbridos não só reduzem custos operacionais, mas também atraem talentos que valorizam flexibilidade. Essa abordagem exige investimentos em ferramentas de colaboração online, mas oferece maior alcance para contratar profissionais de qualquer lugar. No mercado jurídico, onde a concorrência é acirrada, a diferenciação é um dos principais fatores que determinam o sucesso de um escritório. Isso vai além de oferecer serviços de qualidade. Trata-se de criar uma marca única que ressoe com os clientes e destaque o escritório no mercado. Por exemplo, imagine um escritório especializado em atender startups. Ele pode se diferenciar oferecendo pacotes de serviços sob medida para novos empreendedores, combinando assessoria jurídica com mentorias sobre estruturação empresarial. Essa abordagem agrega valor ao cliente e posiciona o escritório como um parceiro estratégico, não apenas como um prestador de serviços. Outra forma de se diferenciar é investir em áreas específicas pouco exploradas. Escritórios que se especializam em nichos como proteção de dados ou direito ambiental podem se tornar líderes em mercados emergentes onde a concorrência ainda é limitada. Além disso, a comunicação é essencial. Desde o design do site até o tom das interações com clientes, tudo deve reforçar os valores e a proposta de valor do escritório. Um branding bem definido não apenas atrai clientes, mas também fideliza os existentes, transformando-os em embaixadores da marca. Chegamos ao final deste conteúdo, mas o verdadeiro impacto começa agora, com a aplicação prática do que foi apresentado. Não basta entender os pilares do sucesso ou as tendências do mercado jurídico, é preciso agir. O primeiro passo é realizar uma análise interna do seu escritório. Identifique os pontos fortes e os aspectos que precisam ser aprimorados. Por exemplo, se o setor comercial não está convertendo leads em clientes, é hora de revisar a estratégia de marketing e vendas. Se o operacional está sobrecarregado, considere adotar ferramentas de automação ou redistribuir tarefas. Em seguida, defina metas claras e crie um plano de ação. Estabeleça objetivos de curto, médio e longo prazo para cada pilar do escritório: comercial, operacional e administrativo. Por exemplo, no curto prazo, implemente uma nova ferramenta de gestão financeira. No médio prazo, treine a equipe para aumentar a eficiência. No longo prazo, planeje a expansão para novos mercados. Por fim, mantenha-se atualizado. O mercado jurídico está em constante evolução e escritórios que acompanham as mudanças têm mais chances de prosperar. Participe de eventos, invista em capacitação e esteja sempre em busca de inovação. Com as estratégias certas e uma visão clara, o sucesso é apenas uma questão de tempo. Se você quer acelerar ainda mais seus resultados, o nosso método Superinteligência Jurídica é o melhor caminho. Veja na descrição deste vídeo todos os detalhes. E se você gostou deste conteúdo, curta e se inscreva no canal para o YouTube te recomendar mais conteúdos como estes.